Então, após lançarmos oficialmente o 4º ciclo do Programa de Aceleração, vamos contar, então, histórias de quem vive essa realidade e vende para a gestão pública. A gente vai convidar agora ao palco 3 startups, 3 empreendedores, de startups que passaram cada um em uma edição do nosso programa de aceleração e vão poder compartilhar algumas experiências com vocês. Então, eu chamo, em primeiro lugar, Igor, da startup Jessuas. Igor Coelho, seja bem-vindo. Chamo também Rafael Zanorini, da startup Refinaria de Dados. E Marcos Oliveira, da startup Mob Educa. Para mediar o painel, convido novamente ao palco o nosso diretor Guilherme Domingues, do Brasil Lab. Bom dia, obrigado primeiro por vocês estarem aqui. Eu pensei que já dava até para fazer uma piada daqueles tipo assim, um paulista, um piauiense, um mineiro entram no bar, né? Daí, porque já dava para a gente contar que eu acho que tem um lado muito legal dessa composição que a gente tem aqui, além do fato de serem startups, cada um que participou de uma edição do nosso programa, são pessoas de diferentes regiões do Brasil. O Igor é de Minas, o Marcos está aqui, que é de Teresina, e o Rafael, que está baseado aqui em São Paulo. E isso sempre foi uma preocupação que a gente teve desde o começo com o programa do Brasil Lab, que era ter um alcance realmente nacional, não pensar só em São Paulo, não só no Sudeste, tentar alcançar e impactar realmente o Brasil todo. Então, eu queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. A gente vai fazer realmente um bate-papo. Eu tenho algumas perguntas que eu já tinha preparado, que eu gostaria de ouvir vocês, porque acho que são temas importantes para a gente poder compartilhar com a plateia, com quem está aqui com a gente, e depois a gente vai abrir também para perguntas da plateia por escrito, para que vocês façam e a gente possa fazer uma coisa bem interativa. E eu acho assim, um aspecto que a Letícia já falou, a Natália falou, eu falei, a gente vai bater esse bumbo 200 vezes, toda vez que a gente fala de tecnologia, tem um aspecto muito importante, que é o aspecto humano, né? E eu acho que o que a gente tem de mais forte hoje, que a gente construiu ao longo desses anos no Brasil Lab, é exatamente esse aspecto humano, essa rede forte de pessoas com propósito, que querem gerar impacto e transformação no Brasil. Então, pensando nisso, eu queria que vocês, na verdade, contassem um pouquinho das pessoas. Quem são as pessoas que estão sentadas aqui? Quem é o Rafael? Quem é o Marcos? Quem é o Igor? Né? Vocês se apresentassem um pouquinho, contassem de vocês, da trajetória de vocês individual, e o que motivou vocês a criarem as soluções que vocês já tiveram ao longo do tempo. E podem, por favor, fazer um pitchzinho rápido, contando o que a solução de cada um de vocês faz para o pessoal, para quem está aqui que não conhece, já conhecer também. Quer começar, Igor, por favor? Bom dia, pessoal. Pessoal do Brasil Lab, muito feliz por estar aqui de volta. Eu sou um entusiasta e empolgado, não só com a pauta, mas como o programa, então é um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Igor do Jessuas, e falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei empreendendo há uns pouco mais de 10 anos atrás, criando jogos educacionais. Desde lá de trás, a gente tinha um desejo de contribuir com a sociedade. Lá a gente falava que a gente queria revolucionar a educação, e foi assim que a gente começou. Em determinado momento, foi legal a Letícia trazer alguns pontos sobre as oportunidades de trabalhar com o governo, e a gente começou a trabalhar para assistência social, e aí eu falando um pouquinho do Jessuas, porque isso por causa de uma oportunidade também. A gente começou falando, olha, a gente precisa de trabalhar com tecnologias para o desenvolvimento social. E aí houve a oportunidade de começar a trabalhar para a assistência social com algo que viraria o Jessuas depois. A gente não sabia que a gente poderia ter futuramente, eu diria isso, 5, 6 anos depois, um produto que seria um produto nacional, que é o Jessuas hoje, que é uma plataforma para a gestão das informações da política de assistência social no Brasil. Então, o principal foco nosso hoje é gerar informações para gestores, para poder orientá-los na criação de políticas que permitam que pessoas superem a situação de vulnerabilidade ou risco social que elas se encontram. Então, esse é o principal objetivo que a gente tem hoje com o Jessuas. Então, partiu de uma demanda de um município, disso foi desencadeando algumas atividades, e em 2013 a gente criou o Jessuas como uma solução para os municípios, uma solução que integraria todas as ações da assistência social. E para a gente trabalhar com o governo, ele é muito interessante, é muito desafiador, é muito desafiante, tem um preconceito muito grande a respeito. Infelizmente, a gente
escuta muito, né, falando que é difícil trabalhar com o governo, mas é difícil trabalhar em qualquer setor, em qualquer área. Dificuldades sempre vão haver, né? Mas falando sobre como a gente começou, foi de fato sobre uma oportunidade, e a gente tem abraçado de fato essa oportunidade, principalmente motivado pelo propósito, né, de impactar as pessoas, de melhorar a vida dessas pessoas. Opa, bom dia. Meu nome é Marcos, trabalho na área de tecnologia da informação há quase 20 anos e nos últimos 10 anos eu decidi trabalhar, empreender, né? O nosso projeto chama-se Mob Educa-me e ele partiu também de uma, como eu posso dizer, eu ficava um pouco incomodado demais em ver que as minhas filhos estudavam numa escola muito boa, né, no Piauí, já foi considerada, por exemplo, a 5ª melhor do Brasil, e eu ficava observando as escolas públicas, e aquilo me incomodava bastante, porque como é que ela tinha tanta oportunidade, como é que elas tinham uma capacidade de compreender, de ter 300, quase 300 dias letivos de aula, e não era uma realidade. Então, a gente começou a estudar, indo para o chão de fábrica mesmo, compreendendo os problemas das escolas, e a gente observou alguns pontos, né? A gente apelou muito para o Pareto, né? A questão do 80-20, quer dizer, quais são os 20 pontos principais que poderiam, de repente, dar um impacto de 80%. Né? E a gente chegou à conclusão de que a gente precisava monitorar as crianças. A gente precisava saber... do momento que ela sai de casa, do momento que ela entra no ônibus, até o momento que ela fica lá e que ela sai da escola, que toda essa cadeia de processo precisava ser monitorada, precisava ser analisada. E o resultado disso foi que a gente passou cerca de 9 meses dentro das escolas, estudando, trabalhando, pilotando, e ao final a gente teve assim, um resultado bem interessante. Hoje, a gente já conseguiu diminuir em mais de 75% em frequência escolar no estado inteiro, para vocês terem uma ideia. Então, assim, isso foi um impacto bem interessante para a gente. Mas aí nós tínhamos um outro problema, que era, poxa, mas eu não posso comparar a realidade da escola particular dos meus filhos com uma escola pública, né? E aí a gente foi analisar que a gente precisava trabalhar um projeto, mas esse projeto tinha que ser com a realidade deles, sem que modificasse nada lá. Porque é muito fácil também você chegar para o governo e dizer assim, ó, governo, com 2 bilhões de reais você resolve isso. Ah, mas qualquer pessoa resolve isso, com 2 bilhões de reais. Então, a grande questão é como impactar, como resolver algumas questões com o que eles já existem, com o que já tem lá, né? Então, isso foi bem interessante. Logo depois disso, a gente encontrou o Brasil Lab, que foi assim, tipo... tudo a ver com o que eu estou fazendo. Eles estão querendo fazer algo com aquilo que eu estou pensando trabalhar, né? E aí foi a grande diferença, né, do que a gente pôde trabalhar, porque a gente pôde compreender um pouco mais das necessidades e de como de fato funcionam, né? E aqui é legal do Brasil Lab porque as pessoas dizem mesmo, ó, isso funciona, isso não funciona, isso é legal, isso não é legal, age dessa forma, né? É um grande desafio, não é simples, mas com vontade e querendo realmente fazer a diferença, você consegue. Agora, a primeira dica que eu quero dar que seja bastante simplificado, que realmente você seja simples. Às vezes a gente quer trazer tecnologias da Lua para resolver um problema e que não resolve. Então, a gente tentou ser extremamente simplificado. As nossas soluções são bem simplificadas para que, de fato, atenda lá, que gere impacto lá, né? Então, nesse sentido, a gente tem tido bastante resultados. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rafael Zenorini, eu sou cofundador e CEO da Refinaria de Dados e nós temos a missão de transformar organizações através do Data Analytics, através da análise de dados. O meu background é em segurança da informação, que foi um ponto de fala que eu aprendi com a nossa assessora de imprensa, porque no Brasil Lab eu era conhecido como o hacker do Brasil Lab, na edição que a gente participou. Tanto que quando nós íamos a Brasília, os ministérios ficavam, pô, mas o Rafa vai entrar no mesmo Wi-Fi que a gente, isso vai ser um pouco complicado.
delicado. Mas, brincadeiras à parte, esse background de segurança da informação me deu a condição de conhecer meu sócio fundador, e com isso nós nos especializamos em ciência e engenharia de dados e desenvolvemos juntos hoje uma infraestrutura tecnológica de coleta e análise de dados, no qual hoje nós estamos integrados em mais de 20 mil fontes de informação, sendo fontes públicas, redes sociais, portais de conteúdo, dentro de fontes públicas, diários oficiais, TJs, Polícia Federal, dentro de redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, TripAdvisor, e dentro de portais de conteúdo, tanto os grandes portais como os portais mais regionais. E com isso a gente tinha, quando nascemos em 2017, que foi no ano que nós entramos no programa de aceleração do Brasil Lab, o objetivo e a missão de oferecer uma transformação dentro do setor público através de análise de dados. Então, essa era a nossa missão, assim, era o nosso grande desejo, meu e do meu sócio, de impactar o setor público através do poder tecnológico e do poder da ciência de dados e da análise de dados. E antes de conhecer o Brasil Lab, quando nós fomos a campo, então nós chegamos a conversar com a Secretaria de Turismo, fizemos alguns projetos, nós percebemos que o buraco era um pouco maior do que a gente poderia dar conta, assim, estávamos sendo ingênuos demais em querer desenvolver uma startup naquele momento e com aquela pretensão 100% B2G. Então, esse encontro com o Brasil Lab ele foi muito oportuno no momento que ele aconteceu e nos deu condições de desenvolver uma oferta de valor muito mais adequada ao setor público, que é a seguinte, no qual hoje nós temos alguns municípios que foi feito em parceria com o Brasil Lab essa implementação. Ao invés da gente tentar oferecer direto um poder de análise de dados para um gestor público ou para uma gestora pública, hoje a gente oferece uma infraestrutura de Wi-Fi livre em espaços públicos, no qual o cidadão, o munícipe, o visitante, o turista, tem acesso a uma internet de qualidade em espaços públicos e de grande circulação, e através desses dados a gente consegue oferecer para o prefeito ou para a prefeita uma forma de entender opinião pública digital, monitoramento de problemas, análise desses usuários que estão trafegando por lá, quanto que isso impacta na circulação daquele espaço público, e mais importante de tudo, mas isso eu vou deixar para as perguntas do Dr. Guilherme depois, sem custo nenhum para a administração pública. Tá? Que essa, na minha visão, foi a grande sacada que o Brasil Lab nos deu condições de encontrar, que é como é que eu ofereço valor para o setor público sem necessariamente onerar ele financeiramente e, ao mesmo tempo, consigo criar um ciclo ganha-ganha-ganha, que sejam empresas, cidadãos e administração pública, e a prefeitura. Rafa. Legal, Rafa. Obrigado. Eu acho que foi muito interessante esse panorama geral que vocês deram, e já então aproveitando a deixa que você deu, vamos entrar no bode, né, que fica sempre na sala quando a gente fala de vender para governo, né, que eu concordo com o Igor, tem muita gente que às vezes você lê, assim, o pessoal fala, eu tenho muito orgulho de duas coisas na minha vida, eu nunca fui filiado a partido político e nunca vendi para governo, né, e eu acho que isso, na verdade, é um orgulho ruim, porque a pessoa, quer dizer, não quero contribuir para a democracia e não acho que posso contribuir também para a causa pública, nem economicamente falando, né? Eu acho que esse é um pouco de um mito que a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Mudar esse paradigma. Só que a gente sabe também que existe sim um desafio grande quando a gente fala de trabalhar com o governo, que é criar esse modelo de negócio. Quer dizer, como é que eu vou estabelecer um processo de venda, então vou tentar uma estratégia para fazer venda direta, vou precificar meu produto para que ele fique dentro dos limites que a lei coloca, que você pode ter uma dispensa de licitação, vou então tentar tornar esse meu produto singular, de modo que a licitação se torne inexigível, né? Enfim, então eu queria que vocês contassem um pouquinho qual que tem sido o modelo de venda de vocês hoje, né? Então como vocês têm apresentado esse produto e compartilhar também um pouquinho dessa experiência de relacionamento, porque a gente sabe que as coisas com o ciclo de venda para governo ele é mais longo, mas não acontece da noite, né? Não acontece da noite para o dia, e não é só assim, um dia o prefeito acorda, publica um termo de referência e resolve fazer a contratação de uma tecnologia. Existe conversa, né? E não tem nada de errado nisso, eu sempre conto isso no meu modo de aceleração, não tem nada de errado uma startup ou qualquer empresa montar um prospecto e levar esse folder para um gestor público e dizer assim, olha, eu tenho uma solução e essa solução pode ser, inclusive, adquirida por você dessa maneira. O que está errado é se dentro desse prospecto
se tiver um envelope com dinheiro para essa pessoa contratar, né? Agora, você apresentar o seu produto, vender o seu produto, bater o seu bumbo, é uma coisa absolutamente natural e normal. Então, eu queria que vocês comentassem esses dois aspectos. Quer dizer, qual é o modelo de negócio que vocês estão fazendo hoje? Então, Igor, quantas prefeituras você está atendendo e quais têm sido as estruturas de venda? A mesma coisa para o Marcos, a mesma coisa para o Rafael, que já falou um pouquinho, mas de forma mais detalhada, Rafa. E, ao mesmo tempo, um pouquinho dessa experiência que vocês têm. Quer dizer, se você pudesse dar um conselho para o cara que está pensando em vender, em desenvolver uma estratégia, igual a Vitec quer vender para o governo, o que você acha que ele tem que investir mais? Aonde ele tem que investir mais? É em relacionamento? É uma boa apresentação? É em assessoria de imprensa para gerar comunicação em cima daquilo que ele está fazendo? Acho que seria muito legal se vocês pudessem compartilhar isso com a gente, por favor. Quer começar de lá para cá agora? Vamos, Rafa. Sem problemas. Seguindo com o que eu falei anteriormente, o nosso modelo com a gestão pública, ele é um modelo através de um acordo de cooperação. Esse foi um insight, um encontro que nós tivemos a partir de todo o desenho que nós fizemos durante o programa, no qual a gente queria diminuir os ruídos, as barreiras de entrada para um gestor ou uma gestora pública adquirir a nossa solução. Lembrando que, no fim do dia, o que nós gostaríamos de oferecer é esse poder analítico, esse poder de análise, esses encontros com a ciência de dados na gestão pública. Então, como é que nós fizemos? Através de acordos de cooperação, hoje a refinaria ela arca com todo o custo de implementação da estrutura de rede. Então, dentro desses espaços públicos, tanto a parte de equipamentos, internet, softwares de hotspot, tudo isso é um custo que ele é arcado pela refinaria de dados. E o município ele tem que fazer apenas assinar esse acordo de cooperação junto com o nosso plano de trabalho e, obviamente, também fazer a cessão do uso dos espaços públicos onde hoje nós atuamos. Nesse modelo nos deu condições de trazer um outro player para dentro da mesa, que é uma parte interessada muito importante quando a gente começa a articular os atores dentro de um município, que é justamente a iniciativa privada. Então, como é que ela se beneficia dessa relação? A partir desses usuários que se conectam dentro dos pontos de internet, a refinaria começa a desenvolver amostras de pessoas que podem ser potenciais clientes para essas empresas. Então, eles podem anunciar dentro desses Wi-Fi públicos, através de anúncios direcionados, SMS enviados, ou mesmo uma relação de entender qual que é o perfil daquele mercado, o perfil daquele público dentro da nossa infraestrutura tecnológica, e com isso eles que pagam por essa solução. Então, se por um lado eu não onero financeiramente a administração pública e faço com eles um acordo de cooperação no qual eu tenho um plano de trabalho com quem eu tenho que cumprir, e que também eu tenho que enviar relatório de análise, que também tenho uma relação a cumprir com essa parte interessada. Por outro, eu tenho a iniciativa privada se beneficiando do acesso a esse lead direto e hiperqualificado, regional, que nenhuma mídia tradicional ou das mais inovadoras pode oferecer. Porque se eu olho para um carro de som, que é muito comum em Petrolina, que é uma cidade onde nós implementamos, e eu olho para um Wi-Fi livre, onde eu tenho todos os dados desses indivíduos e tenho a qualificação do poder aquisitivo dele, das marcas que ele mais se relaciona, eu consigo, de fato, ter muito mais qualidade e performance sobre uma mídia. Se eu falo sobre Facebook, eu não consigo ter o poder da regionalização desses indivíduos que trafegam dentro dos pontos de Wi-Fi. E aí, mais importante do que tudo, é que a nossa solução já está em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com isso, também a gente trouxe uma robustez legal para dentro dessa solução, que faz com que prefeitos e prefeitas fiquem muito tranquilos em fazer essa implementação. Hoje nós estamos, então, já implementado em 2 pontos em Petrolina. Na semana que vem eu volto a Petrolina para fazer uma nova rodada e pensar na expansão desses pontos. Estamos indo para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Caruaru nos chamou agora para abrir o termo de referência para a gente participar e propor a nossa solução. E agora a gente tem mais 4 municípios até o final do ano que já estão mapeados no nosso roadmap de implementação, seguindo exatamente esse mesmo modelo. Legal. Marcos, conta para gente. Beleza. Olha só, gente, eu queria colocar alguns pontos importantes com relação a essa questão. Realmente não é fácil você entrar, mostrar todo o trabalho, mas eu aprendi uma coisa bem interessante, é que tanto faz o modelo de contratação. Ou seja, por inegibilidade, registro de preço, aberta, realmente o que você tem que ter, de fato, para mostrar lá, é singularidade mesmo, não tem para onde correr. Ou seja, é investir muito em pesquisa e desenvolvimento. A gente faz muito isso, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou ao ponto
de criar o nosso produto específico. A gente conheceu tanto, é você conhecer bastante aquilo que você quer desenvolver. A gente conheceu bastante as escolas, conheceu bastante o chão de escola, a infraestrutura do que existe, por exemplo. Porque a gente não pode nunca pensar em desenvolver qualquer tipo vamos dizer assim, soluções que você não tenha essa visão mais sistêmica, a visão do todo do governo. Então, você não pode pensar apenas numa capital ou no que se tem ali. Mas, gente, o que se tem no interior do país, o que se tem, de fato, lá vamos dizer assim, na minha área, no caso, nas escolas mais longe possível, são todos os tipos de problemas que você pode imaginar. Então, você precisa realmente conhecer todo esse processo, o chão de escola. E a gente chegou, inclusive, depois de tanta experiência, e aí a Letícia falou uma coisa interessante, que uma vez que você está lá dentro, você começa a observar as oportunidades. A gente viu que, poxa, eu preciso criar um produto específico para ser trabalhado dentro dessa escola, que seja de baixo custo, que seja realmente simples de operar, de utilizar. E a gente criou um produto IoT pequeno, de coleta de informação, que nós modelamos, criamos, foi fabricado na China, a gente patenteou, e aí a gente tem como trabalhar isso de forma tranquila no governo, porque ele traz tanto benefício, né, de forma bem simplificada, e que atende a qualquer meio, que está lá, eu coloco lá, você abre o mercado e vê quem que tem uma solução que pode também impactar como essa, quer dizer. Então, assim, a gente também trabalhou nessa perspectiva. Hoje nós temos, por exemplo, contratos com registro de preço, temos contrato por inegibilidade, com base nessa plataforma que a gente coloca. Então, assim, eu acho que a pesquisa muito forte, conhecer muito bem aquele mercado e realmente trazer soluções que possam impactar sem trazer custos adicionais é o grande lance. Assim, é o que as pessoas vão dizer, poxa, isso aí pode me ajudar. Então, assim, eu acho que o importante tanto faz a forma de contratação, o importante é que, de fato, você tenha, você foque bem nessa questão da singularidade, isso é fundamental. E eu queria aproveitar para deixar um toquezinho, inclusive, para todo mundo que está vendo, mas também para a Brasilab, no sentido de que eu acho que as próximas conversas, ou a próxima estudo, tem que ser diretamente com os tribunais de conta. Porque a gente nota que há o quê? Nós estamos em época de SaaS, de IaaS, de PaaS, de modelos fantásticos de serviços, mas esses órgãos não estão acompanhando isso junto com o mundo. Quer dizer, então, assim, ainda se analisa as coisas como coisas de 20 anos atrás, você entende? Então, eu acho que é do século passado. Do século passado. Então, é importante que tenha também essa conversa. É legal o selo, é legal, essas questões são fantásticas, mas é legal também que os tribunais de contas comecem a se atualizar. Opa, tem esse modelo aqui e tudo mais. Então, a gente criou um modelo interessante lá. A gente criou um modelo chamado de Infratech. Ou seja, gente, eles precisam de tudo. Olha, se você acha que você vai levar lá uma solução, e eles vão precisar do software, não, mas ele vai precisar do técnico, ele vai precisar da infraestrutura, ele vai precisar do equipamento, ele vai precisar de uma série de coisas que a gente acha que aquilo vai resolver e não resolve. Então, nesse modelo de Infratech que a gente criou, foi um modelo que junta tanto SaaS, quanto IaaS, quanto PaaS, em uma coisa só, porque ele precisa disso tudo. Então, eu acho que trabalhando essa questão dessas inovações, ou vendo o que você colocou, da singularidade, é bem importante. Muito legal. Mas você sabe que a gente já fez um evento aqui no Google Campus, que foi com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que era o Sidney Beraldo. Mas é um aspecto que está mapeado. A gente tem também uma parceria muito forte hoje com o Tribunal de Contas da União, que está criando, dentro do centro de inovação que eles têm lá dentro, essa tentativa deles também fazerem contratação com base na lei de inovação, etc. e tal. Mas é um aspecto, sem dúvida, que assim, não adianta nada o gestor ir lá, o prefeito construir, fazer. O prefeito de São José dos Campos, por exemplo, outro dia estava conversando isso com a gente. Ele já está vendo que ele imagina que vai ter um conceito chamado de Smart City as a Service, que o cara não vai vender só iluminação inteligente ou só análise de dados, quer dizer, você vai ter um pacote nessa linha Infratech que você está falando. E só, por último, colocando uma questão interessante, é que, mais uma vez, gente, com 2, 5 e 10 bilhões de dólares, você resolve qualquer problema. O grande lance é como resolver os problemas com o que já tem.
certo? Então, assim, o governo não tem mais condições de montar toda a infraestrutura de novo. Por isso a gente criou o Infrabox, que é esse equipamento IoT, que com ele você consegue, por exemplo, fazer uma série de questões, como fazer coleta de informações de alunos, professores, pais e tudo mais, fazer correções de provas, fazer num único produto. Por que isso? Porque a gente viu que, poxa, só isso é bem importante para que ele possa desenvolver as ações dele de forma impactante em qualquer lugar que você esteja. E o melhor, abre para o mercado, porque a gente criou realmente um produto lá da ponta, ou seja, que a gente viu com essas necessidades. Então, a gente viu que isso gerou uma singularidade que facilita a entrada nos governos também. E eu acho que outro ponto do que você falou que vale a gente destacar antes de deixar o Igor falar, é exatamente que muitas vezes o gestor não tem nem noção da complexidade da tecnologia, entendeu? Não tem. Não sabe. Quando a gente está falando de inovação, também tem vezes que parece assim, você vai conversar com startup que quer vender para o governo, o pessoal quer fazer uma reserva de mercado também. Né? Quer criar uma lei que vai dizer assim, olha, startup, não é isso que vai resolver, até porque o que se espera é a velocidade que a startup tem, mas a gente sabe também que muitas erram, muitas morrem, muitas pivotam, vão fazer uma outra solução. Tal. Então, esse ajuste, acho que a tua fala é excelente, Marcos, porque você precisa ter essa noção assim, foca no produto, num baita de um produto, aí o gestor acha como contratar. E a gente vai continuar fazendo nosso trabalho de foca-se aqui para modernizar também a mentalidade dos órgãos de controle. Né? O Igor, acho que pode também, né, Igor, contar que eu costumo brincar, semana passada a gente organizou um espaço dentro do Connected Smart Cities, né? E eu fui falar um pouco desses modelos de negócio, tá? Eu falei, olha, quem veio aqui esperando que eu vou ter um momento Ana Maria Braga, vou dar receita de bolo, de como é que você vai vender para governo de qualquer maneira, não pode levantar e vai para outro painel, porque não é isso, eu vou dar aqui um panorama de tudo que você pode fazer. E você também, como Marcos, tem um pouco essa experiência, né, Igor, de já ter vendido de diferentes formas a mesma solução que prefeituras contrataram de diferentes formas. Se você puder contar para a gente, por favor. Legal. A gente, assim, as formas que tem de vender para o público, a gente já utilizou. Então, a gente fica por trás de uma lei, né, de licitações, ainda está por trás dela para conseguir vender para o governo. Então, desde dispensa, carta convite, tomada de preço, pregão presencial, pregão eletrônico, inexigibilidade, esses 6, pelo menos, a gente já participou deles. Então, a gente, de fato, se adequa, né, e vai de acordo com o que o município está buscando também, as formas que ele utiliza para comprar. Né? Por mais que a gente tenha tido possibilidades de vender por inexigibilidade, hoje muitos municípios optam por não fazer desse jeito. Eles têm uma resistência muito grande de esforçar e buscar, digamos assim, a competição ou buscar outras alternativas no mercado, e o que é justo e o que está previsto em lei. Então, eu acho que, como o colega disse, eu acho que a gente, quando está entregando uma solução para o governo, tem que pouco se preocupar sobre a forma que a gente vai entregar isso. Eles vão definir, normalmente eles definem a forma de contratação e a gente tem que estar preparado para isso. Eu digo assim que, quando a gente começou a trabalhar para o governo, de fato, eu falo assim, as questões das redes sociais hoje, o pessoal está cada dia mais informado, eu diria assim, ou pelo menos dando mais pitaco. Então, você escuta muito falando, é difícil, você não consegue fazer isso, vender para o governo não dá certo, não tem dinheiro para quem trabalha para o governo. Né? E quando a gente começou a trabalhar de fato, sem focar no GSUAS ou de fato vender, pouco se falava disso. Então, vai muito daquela máxima assim, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, eu não sabia que ia ser difícil. Eu sabia que eu tinha que vender, então eu venderia. Né? Então, foi ao longo da nossa trajetória que a gente viu, de fato, que poderia ter algumas dificuldades. Mas dificuldade, como eu disse, tem para todos os lados e todos os negócios. Então, eu acho que isso é uma característica nossa enquanto empreendedor também. É se adaptar, se adequar e trabalhar com o que está disponível. Né? Se a gente tiver como, dentro da legalidade, se aproveitar de alguma forma, aproveitar da experiência, acho que isso é bastante interessante. Né? Sobre alguns conselhos, assim, né? Não diria conselho, mas eu acho que por que o GSUAS conseguiu avançar muito? E aí eu concordo com o amigo, assim, é o fato da gente estar muito próximo do nosso cliente, eu diria, né? Esse trabalho que o Brasilab tem como uma das mentorias, de trabalhar o X, né? De trabalhar com a experiência de usuário, acho que esse é um ponto muito relevante. Eu lembro que um dos primeiros municípios que a gente foi trabalhar, ele me apresentou uma demanda, eu falei, olha, eu não conheço muito essa área, e eles eram os especialistas, né? Então ele falou, olha, não, então tá jóia, não se preocupe. E quando eu falei que eu não sabia, ela falou, essa parte eu sei. Então, a gente sentou, de fato, e viveu a realidade de quem a gente trabalharia depois. Né? Então, muitos locais que eu vou hoje para falar sobre assistência social,
A gente consegue conversar de igual para igual com todos eles, não só pela experiência que a gente tem, mas porque a gente se preocupou em ouvir os problemas e as realidades que ele tem. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa trabalhar. Se você tiver um casamento entre, ou pelo menos resolver uma dor de fato que o setor público tem, você vai conseguir vender para ele. Eu bato nesse ponto o tempo inteiro. Estava brincando no grupo com o pessoal do Brasil Lab ali agora, compartilhando desafios já que teria, o pessoal falou, os desafios estão interessantes. Eu falei, para a gente que está empreendendo, tragam um desafio que a gente vai levar a solução. Eu acho que é isso que a gente tem que ter como lema quando a gente está trabalhando, não só para o governo, como qualquer outro negócio. A gente hoje, com o GSUAS, a gente está em 89 prefeituras hoje no Brasil, em vários estados, e estamos caminhando. A gente tem conseguido vender. O pessoal muitas vezes pergunta para mim assim, mas você está recebendo da prefeitura? Eu falei, claro que eu estou. Todo mundo que deve paga. Tem essa máxima que governo não paga, que prefeitura não paga. Todo mundo paga. Tem inadimplência? Todo mercado tem inadimplência. Mas não é a regra. Então, acho que tem que tirar um pouquinho desse mito de que é mais difícil trabalhar. Não sei. Hoje eu acho que é mais fácil trabalhar com o governo do que trabalhar com o privado. Hoje. Seja pela experiência que a gente tem, seja pela vivência que a gente tem. Então, se especialize na área que você vai trabalhar, entenda os desafios que ele tem e considere aquele desafio como parte do jogo. Eu sempre brinco o seguinte, olha, eu jogo com as cartas que eu tenho. Quais são as regras do jogo? E vamos trabalhar com elas. Então, acho que esses são os pontos que a gente tem levado para conseguir desenvolver o GSUAS e levar eles para os municípios. Muito legal. E eu acho que, até também, para aproximar com o que o Rafa falou no começo, que eles estão trabalhando num modelo de acordo de cooperação, quer dizer, está fazendo uma parceria com o governo e encontrou uma outra forma de remuneração, de monetização, para a gente falar no jargão startupeiro. Quer dizer, foi encontrar uma maneira da iniciativa privada pagar e doar. E eu acho que essa criatividade é muito importante. Quando a Letícia lembrou do GovTech Brasil no ano passado, o Yuri, que veio, fundador do Waze, estava aqui, e ele veio com aquela camiseta clássica, Fall in love with the problem, not with the solution. Quer dizer, se apaixone pelo problema e não pela solução. Se todo empreendedor, para ser bom, tem que ter um bom problema, não tem lugar que tenha mais dor do que governo, mais ainda num país subdesenvolvido como o Brasil, que vai ter, enfim, um sem número de desafios para a gente fazer. Antes de eu começar a ler algumas perguntas aqui que a gente já recebeu da plateia, eu queria fazer uma última pergunta minha daí para vocês, que é a seguinte: o que foi mais impactante para vocês, ou mais transformador, ou mais agregou para vocês de ter participado do programa de aceleração do Brasil Lab? Que a razão da gente estar aqui hoje é exatamente para tentar chamar novos empreendedores com a mesma qualidade que vocês tiveram. E queria saber de vocês, e queria até começar pelo Marcos, porque o Marcos foi da primeira turma. Ele era a minha grande muleta quando eu dei o meu módulo, porque a gente tinha lá na primeira turma, a gente chegou, aquela história que vocês viram no vídeo, quer dizer, bom, vamos montar uma aceleradora de startup GovTech. Vai aparecer alguém? Você vai assim, vamos fazer, vai vir alguém, vai se interessar, alguém vai se inscrever, o que vai fazer? E a gente teve gente inscrita. E naquela época a gente aceitava até ideia, protótipo, tinha gente que não tinha nem a empresa constituída, mas a gente já tinha dois grandes casos, que era o Marcos, com a Momeduca, e o João, que estava da App Prova, e já estava lá também vendendo para governo, já tinha. Então eles olha, fala que está aqui o cara, que eu não estou mentindo não, viu? Eu estou falando aqui, é possível, ele está aqui, ele é a prova disso. Marcos, conta pra gente, você que já tinha uma experiência, enfim, teve lá, o que agregou para você, e queria ir daí pela ordem cronológica, você, o Rafa e depois o Igor, por favor. Tá, bem, gente, para não me esquecer, é o seguinte, eu acho que as pessoas que estão aqui hoje, e o próprio Brasil Lab, eles não se trabalha uma startup apenas por dinheiro específico, só dinheiro por dinheiro. Eu acho que tem que ter uma causa muito forte. E eu acho que o que o Brasil Lab está fazendo é mostrando, dando a oportunidade a essas pessoas que têm uma causa, de poderem mostrar como que funciona. Porque eu aprendi uma coisa básica, voltando à questão das minhas filhas, que eu via ela na escola particular e tudo mais, que tinha 300 dias letivos por ano. Quando eu fui pesquisar nas escolas públicas, gente, pasmem, 130, 140, 150 dias letivos, sendo que a obrigatoriedade era 200. E aí eu vi, poxa, se eu quero impactar, de ajudar de alguma forma a sociedade, eu tenho que ir para o público. Não tem para onde correr. É no público que você impacta.
Tá? Então, assim, eu tinha solução, eu disse, rapaz, vou testar na escola da minha filha, mas eu não ia chegar aos resultados que eu queria. Né? Então, assim, eu queria complementar essa questão e tem muito espaço, gente. Tem muito para se fazer, tem muito nicho e tem muita, vamos dizer assim, formas de você impactar a sociedade através da tecnologia. Então, eu queria colocar isso e dizer o seguinte: quando eu cheguei no Brasil Lab, eu tinha uma ideia, aquilo eu já tinha pilotado, eu tinha passado 9 meses dentro de uma escola, mas eu vi o que era a realidade realmente de uma startup e de conhecimentos importantes para que ela pudesse caminhar, né? Então, assim, eu sempre falo para o pessoal do Brasil Lab que não me deixem de fora, eu já sou de casa, viu, Letícia? Né? E a Letícia sabe que eu sou meio chato, parece que eu perguntava muito, falava muito, e pensava que cara chato, mas é porque, gente, é curiosidade, a gente tem que ter, né? E, assim, quando você vê aquelas pessoas que estão aqui, que colocam aqui no quadro, são pessoas absurdamente fascinantes, pessoas de um conhecimento maravilhoso e que eu pude espremer assim, o máximo que eu pude de conhecimento importante. Então, eu acho que foi antes para a gente, no nosso caso especificamente, uma startup pequena lá do estado do Piauí, que hoje nós já estamos em cerca de 300 cidades do país, né? Já estamos no estado, estamos agora entrando agora, já está em processo de licitação em 3 outros estados. E agora de manhã, antes de vir para cá, o meu sócio mandou, Marco, Salvador. Os caras, tá quase tudo certo. Meu Deus, você não acredita. Salvador tinha muita vontade de entrar lá. Então, assim, gente, tem muito espaço, mas o Brasil Lab foi o grande diferencial. E eu acho que vocês têm também uma grande missão. O Brasil Lab é uma grande missão que vocês têm em mãos, que é fazer essa aproximação, integrar, dar mais conhecimento para as pessoas para que ela possa integrar e que puderem depender de mim, eu estou aqui para colaborar com vocês. Na refinaria de dados, nós sempre tivemos clareza, desde o início, em 2017, do que nós gostaríamos de fazer. O Brasil Lab nos trouxe o como nós poderíamos fazer. Então, esse mergulho no setor público, esse mergulho no entender das questões legais, esse mergulho de ir a Brasília e conversar e sentar na cadeira do gestor, se colocar no lugar do gestor e das gestoras públicas, vestir os sapatos deles, vivenciar isso, essa experiência nos trouxe muito clareza do como realizar o que nós gostaríamos de realizar. O output disso, o resultado disso foi um produto hoje que são esses Wi-Fi públicos, né, que são os Wi-Fi Data que vêm com a nossa tecnologia embarcada neles, no qual a gente consegue trazer um poder analítico para todas essas partes interessadas dentro do município, no qual hoje a gente não tem nenhuma barreira de escala. Então, foi um desenvolvimento que aconteceu dentro do programa, o desenvolvimento desse produto. E 2, nos deu condições hoje, e até isso é uma notícia em primeira mão, de fechar uma parceria, por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que hoje busca a refinaria para, de fato, desenvolver soluções baseadas em análise de dados sem precisar passar pelo Wi-Fi. Então, se a gente não tivesse tido a robustez técnica e esse mergulho dentro do que nós fizemos dentro do programa, hoje nós não teríamos condições de atender uma demanda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não do ponto de vista técnico da ciência de dados, mas do ponto de vista técnico de como atender o setor público com excelência. Então, o que fica para nós é que, mesmo tendo clareza do que, o Brasil Lab nos trouxe a clareza do como realizar e como oferecer valor para o setor público. Para nós, o Brasil Lab, eu acho que eu não consigo ver um espaço que consiga unir tantas pessoas e de diferentes setores pensando no setor público, pensando em resolver os problemas do setor público. Para a gente, foi um local onde a gente teve conexão com outros empreendedores que estão passando pelos mesmos desafios com a gente. Ao mesmo tempo, um conjunto de mentores que estão pensando sobre o setor público e a gente poder acessar eles de uma forma fácil, eu diria assim, e poder trocar figurinha e poder fazer as perguntas, muitas perguntas que a gente sempre teve e não sabia para quem perguntar.
E sobre a questão de conhecer o problema, uma das etapas, acho que continua tendo Field Day, né? Então, a gente tem a oportunidade de poder visitar uma prefeitura, de poder conversar. A gente já tinha visitado algumas, né? Mas para muitas das startups, aquilo ali foi uma das primeiras oportunidades que ela teve de conhecer de fato. Então, eu digo assim, questão de inovação, questão de vender, é muita questão de conexões que são feitas. E o Brasil Lab nos permite isso. Eu fico imaginando quanto tempo nossa startup ou uma startup precisa levar para conseguir encontrar outros empreendedores que trabalham no mesmo setor que você, encontrar mentores que estão pensando em problemas que você está pensando, visitar instituições que são, em tese, têm os problemas que você quer resolver, né? E conseguir ter esse volume de conhecimento que o Brasil Lab traz, num curto espaço de tempo. Eu acho que esse é o principal diferencial, né? A gente está falando de um programa de 4 meses. Provavelmente, as startups vão demorar 4 anos para conseguir juntar todos esses atores ou conseguir reunir todo esse volume de informações que o Brasil Lab traz. Então, acho que esse é o principal vantagem, né? Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho ali para o pessoal do Brasil Lab também sobre isso. E acho que o papel de vocês hoje, ele é sensacional, né? Sensacional não só para o governo, mas para a gente que quer trabalhar para o governo, de fato, é um divisor de águas para a gente, né? São 4 meses intensos. São 2 dias, normalmente, de reuniões que a gente fica pilhado e loucamente pensando no dia a dia, compartilhando com outros. Então, e aí eu acho que o legal também é que o programa não acaba quando ele acaba. As conexões, elas continuam, né? Não só as interações com os empreendedores, mas com o próprio time do Brasil Lab. Acho que isso é demais. Que legal. Muito obrigado pelos depoimentos de vocês. Eu vou começar, então, a fazer algumas perguntas que eu recebi da plateia. Eu já tinha recebido algumas que estavam perguntando como é que vocês estruturaram essa questão do modelo de venda, algumas falando dessa questão, mas como é que você faz para trabalhar com inadimplência, com esse risco? Acho que o Igor já endereçou isso, já tratou disso, né? Vocês todos já falaram, vai ter dificuldade, como tem em qualquer setor. Mas uma pergunta muito interessante que a gente recebeu aqui, perguntando se vocês verificam uma mudança no cenário de investimento para startups que vendem para governo. Quer dizer, o investimento nas empresas, que a gente sabe que vocês precisam tracionar, escalar, e acho que até seria interessante vocês compartilharem um pouquinho como é que foi esse crescimento de vocês. Quer dizer, quando vocês começaram o negócio, foi o bootstrap, quer dizer, vocês mesmos que botaram dinheiro lá, depois foram procurar apoio de investidores institucionais, de fundos, etc. Como é que foi, um pouco, contar essa história de vocês e como é que vocês estão vendo, vocês estão sentindo isso? A Letícia falou, a gente esteve no evento da Bay Brasil esse ano, quer dizer, já deram um número, o número do ano passado foi aquele que ela falou, né? Quer dizer, foram 2 bilhões na América Latina, 1 bilhão veio para o Brasil, sendo que esse ano já estava quase batendo 2 bilhões para o Brasil, agora em julho, por conta dos unicórnios que estavam vindo, isso de dinheiro vindo de fora para cá, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho disso e como é que vocês estão vendo esse cenário, por favor. Começar do Igor. Pode ser? Beleza. No nosso caso, a gente começou com recurso próprio mesmo, bootstrap mesmo. Eu brinco quando nosso primeiro ano de faturamento foi R$ 5.700 de faturamento no primeiro ano. Foi muito bom, né? Foi legal. Foi 0, se não ficou devendo, tá ótimo. Foi legal. E daí para lá a gente foi sempre investindo, com o que tinha na época mesmo, né? Acho que esse é um mito que muitas das vezes o pessoal acha que precisa de muito recurso para começar. Acho que depende do que você vai começar, com o que você está começando, né? Então, a gente começou, a gente ainda não recebeu investimento ainda também, a gente tem trabalhado, não assim, de investidores, de uma forma direta, a gente tem desenvolvido os nossos projetos ainda com os recursos que a empresa mesmo tem desenvolvido. Mas eu acho que tem mudado, sim, o foco do investimento para o governo. Há alguns anos atrás, era uma máxima de ouvir dos investidores que não investam em startups para o governo. Uma por essa crença que eles não pagam. Acho que esse é um principal ponto que dificulta. E também acho que tinha um outro ponto também do pessoal não acreditar que teriam boas soluções para o governo, né? Que talvez tudo para o governo tinha que ser gratuito, ou o governo tinha que resolver todos os seus problemas, né? Como o governo tem uma máquina grande, normalmente tem estrutura de TI, eles acreditam, não sei, eu acho que esse era o principal ponto. E talvez, como eles estão sempre preocupados com a questão de risco, também eles viam no governo mais risco do que oportunidade. E eu acho que isso está mudando, né? A gente vê essa crescente
pauta. Eu acho que o Brasilab tem contribuído com isso também, de dar mais segurança também para os investidores. Eu acho que esse é um papel interessante que vocês estão desenvolvendo, de mostrar que tem muito a se fazer para o governo. E eu acho que os investidores estão vendo também o quanto que as soluções para o governo podem impactar. E quando a gente fala de governo, a gente fala em escala, a gente fala em volume. E eu acho que esses são 2 pontos que são muito vistos ou buscados pelos investidores. Então, olhando para isso, acho que eles estão vendo também uma oportunidade sobre isso aí. Então, eu acho que está mudando. A gente mesmo tem recebido contatos relacionados a investidores, então eu acredito que está mudando esse cenário também. Legal. Gente, eu acho uma coisa interessante. Eu acho que você criar uma startup e você ir atrás de investimento é algo que é legal, que é interessante. Mas antes desse processo vem algo que, para mim, foi bem interessante, vamos dizer assim, talvez o divisor de águas. Me contaram uma vez, né, um colega estava numa palestra e lá estava o prefeito da cidade, Teresina. E aí, algumas startups perguntando, poxa, como é que eu posso desenvolver um projeto? Como é que eu posso entrar lá? Como é que eu posso... E aí ele nos citou, o colega colocou e disse, olha, vocês conhecem o Mob Educa-me? O Mob Educa-me, quando começou aqui na cidade, ele veio e disse assim, posso testar, pilotar? Eu posso ter posso ir lá testar esse projeto na escola para ver se funciona? E ele comentou que a gente passou 9 meses nessa escola, fazendo o processo e mostrou o resultado. Isso que é o grande lance, né? Quer dizer, não adianta que o governo não vai acreditar direto em você, mas eu desenvolvi um projeto aqui, e esse projeto impacta aqui e vai te dar um resultado. Agora, se você chega com o resultado daquilo, com realmente o impacto comprovado, ou mostrando, aí fica tudo muito mais fácil, né? Então, assim, nós tivemos o privilégio, eu chamo até de privilégio, de que a gente não precisou inicialmente de capital de investidor, né? Mas só aí eu digo uma coisa para vocês, depois do Brasilab, aí lotou os e-mails e gente, conexão, ligando para trabalhar alguns investimentos com a gente. Então, assim, é importante primeiro que você mostre o resultado daquele processo. Não tem problema, 6 meses, 1 ano, o que você precisar para trabalhar de graça, mostrando o resultado daquilo, mas faça aquilo acontecer, né? Então, assim, nós tivemos esse privilégio de, até hoje, ter começado lá com o cartão de crédito da mãe do meu sócio, mas que ele só que tem 5 mil também. Gente, era bom, hein? A mãe dele tinha 5 mil no cartão e a gente botou lá para trabalhar, e assim, e foi isso que nos colocou dentro do processo. Mas eu acho que o importante é você realmente mostrar o impacto. Gente, é uma coisa que eu acho que é absurdamente tendência, tá? Que o governo, ele quer o resultado da ponta. O meio está sendo cada vez mais seja adquirida através das soluções de impacto social, seja através de terceirização de PPPs, mas o que ele está vendo é que é o seguinte, olha, eu não sou bom de meio, eu não sou bom de fazer isso, eu quero o resultado na ponta. Então, ele não quer cuidar de toda uma infraestrutura pesada e cara, ele quer que o aluno não deixe a escola. Sabe? Então, eu acho que isso é importante, tem muito espaço para crescer, e eu acho que vale muito investir nas startups que tenham o conceito GovTech, porque os governos estão deixando de focar muito fortemente na sua infraestrutura. Por que ele quer um grande data center se ele tem o Amazon? Sabe? Antigamente agora ainda tem, viu, gente? Que você chegar num determinado município ou estado e o cara dizer assim, ok, mas você vai deixar os códigos fontes, vai deixar tudo aqui para a gente, não sei o quê. Ainda existe, né? Mas isso está mudando, eu sinto que está mudando, porque eles querem um resultado. Então, quando você mostra o resultado, você está trabalhando para trazer aquele resultado. Em Bragança Paulista, que é a minha terra natal, a gente tem uma expressão que diz que cachorro que foi picado por cobra tem medo de salsicha, né? Então a gente fala muito isso. Terra da linguiça, inclusive. E a terra da linguiça, né? É verdade. Paulista é famosa. Famosíssima.
O que isso quer dizer no contexto da refinaria? A refinaria nasceu bootstrap, nasceu com recursos dos próprios sócios, porque eu já tive uma startup que nós não conseguimos definir bem o modelo de negócios e eu torrei todo o dinheiro de investidores anjo naquele momento. Então eu decidi que nunca mais eu ia querer passar por isso. Até o modelo de negócio estar bem definido, a gente ter tração e ter resultado, eu não procuraria mais investidores. Então nós nascemos na refinaria assim, sempre sendo financiados com o dinheiro de cliente, com o dinheiro de projeto que nós vendíamos. E respondendo diretamente essa pergunta em relação a aumentar o investimento para startups que trabalham diretamente com o governo, eu tenho duas respostas, que nem advogado, né, Gui? Depende. As minhas respostas são: investidores anjo, pessoas físicas, eu vejo um movimento crescente de pessoas interessadas e querendo tomar esse risco de colocar esse dinheiro em uma startup que atua nem 100% como B2G, mas B2G, B2B, tendo esses modelos mix, né, tendo esses modelos híbridos. Mas, de fundos, e aí talvez seja ignorância minha, e a refinaria também tem a sorte hoje de receber muito assédio de muitos fundos por conta do estágio que nós estamos e do quão sexy é o tema que nós tratamos, e nenhum fundo chegou até nós porque nós temos um braço de atuação para o governo. E aí talvez seja uma grande oportunidade, né? Que eu concordo muito com o Igor, que quando fala que quando existe um desafio, existe pessoas querendo desenvolver soluções para esse desafio, né? Então eu ainda vejo que existe esse gap de fundos mais estruturados que tenham como tese de investimento startups que queiram trabalhar com a administração pública e com o governo. Legal. A gente recebeu uma pergunta da Olga, do Impact Hub, que eu tenho que agradecer pela presença dela aqui. Eu até tenho um palpite também, mas eu queria fazer essa pergunta para vocês, que é como vocês lidam com essa insegurança da continuidade da relação comercial com o governo em função de trocas de liderança e das eleições, né? Como garantir a perenidade dessa solução e do impacto que ela gera dentro do governo? Alguém? Eu acho que mostrando resultado. No nosso caso, especificamente, nos municípios que a gente atua, a gente tem conseguido se estabelecer porque a gente consegue, de fato, entregar valor para eles, né? Então, a gente acaba criando um relacionamento muito forte também com as pessoas que estão lá, que são perenes lá também. Servidores públicos permanentes. Servidores públicos permanentes. Então, é importante que eles abracem a causa e tenham aquilo como uma solução que está resolvendo o problema deles, né? Então, acho que a principal forma de se manter lá é mostrar resultado. Gente, vocês podem imaginar uma coisa interessante. Olha o que eu vou falar para vocês. Normalmente, os governos, e eu estou falando da minha área, que é educação, eles têm que fazer... Eles começaram agora, não virou uma tendência, que é fazer uma análise diagnóstica do aprendizado do aluno na rede. Agora, imagine o tamanho do desafio disso. Olha só, você tem que analisar como é que esses alunos estão. Não nenhuma escola que tem 500 alunos. São em 800 escolas que tem 350 mil alunos. Detalhe, com escolas com aquelas estruturas que você pode imaginar, certo? Então, o que acontece hoje? Hoje a gente consegue, por exemplo, no caso do Piauí, do Estado, fazer uma avaliação diagnóstica desses alunos em 2, 3 dias, dos 350 mil alunos de toda a rede. Onde é que eu quero chegar com isso? É que algo que eles faziam uma vez por ano, hoje eles estão fazendo de 4 a 6 vezes por ano. Então, o processo não é mais diagnóstico do problema no final, é dentro do processo, em larga escala. Ou seja, se a gente consegue mostrar um serviço desse agregado, que isso gera um valor muito importante para ele e tudo mais, independe de governo. Independe de quem esteja passando. Então, a gente já passou, por exemplo, já talvez de uma ou duas novas eleições, e as pessoas, poxa, eles fornecem isso aqui, tem isso aqui por esse custo. Não deu nada. Então, eles mantêm o serviço. Então, eu acho que é isso. A gente tem um produto que consegue gerar impacto, consegue mostrar resultados, então isso independe de quem esteja, eles veem o valor agregado daquilo e vê a importância daquilo para o impacto no resultado dele. Então, a gente não tem tido nenhum problema em relação a isso.
Eu concordo com os colegas, assim, a máxima é desenvolver soluções para o Estado com E maiúsculo e não para o governo, né? Porque daí as soluções para o Estado, elas passam de um governo para o outro. E também envolver soluções que a população e a sociedade civil consigam enxergar o impacto direto disso. No nosso caso é muito fácil, né? Porque afinal de contas, quero ver quem vai ser o próximo prefeito de Petrolina, que eu espero que seja Miguel Coelho de novo, não fazendo, mas de fato eles têm tido uma gestão pública exemplar, mas eu quero ver um próximo prefeito que vai tirar o Wi-Fi público da orla e da Praça João de Deus. A popularidade dele vai cair mais rápido que a do Bolsonaro nesse ano de 2019, sabe? Ele não tem, é uma coisa que ele não tem condições de fazer isso, é uma medida muito impopular no nosso caso. Então, no nosso caso, a gente não tem medo dessa troca de gestão, dessa troca de governo. Eu acho que esse era o meu palpite, que eu ia dizer que se é verdade que muitas vezes o ciclo de venda para governo é mais longo, por conta, enfim, desses procedimentos, etc. e tal, o outro fato é o seguinte, uma vez que o cara abraçou a tecnologia, o cliente dele é muito exigente, que é o cidadão, é todo mundo. Então, o cara não tem por que dar tiro no pé, né? Quer dizer, as pessoas não querem que a cidade ande para trás, que o Estado ande para trás, e essa é que eu acho que é justamente uma das grandes vantagens de uma estratégia B2G, porque uma vez que a recorrência da venda depois é muito maior e mais fácil, porque essa coisa de mudança de gestão tem também em banco, em qualquer empresa privada, mudou a diretoria da empresa, o cara quer fazer, né, uma reavaliação, enfim, isso acho que acontece. Se você me permite, eu acho que a estratégia é Uber. Em que sentido? Há 2 anos atrás, chegando no aeroporto, eu resolvi pegar um Uber. Imagina, hoje está lindo, né? O Uber, você chega lá, Uber. Mas há 2 anos atrás, os taxistas iam para a briga. E eu vi uma coisa que eu achei que, para mim, mudou tudo. Mudou tudo. Foi que ele pediu um Uber, aí o taxista quis brigar lá com o cara do Uber. E sabe quem foi para a briga? Foi o cliente. Espera aí, cara, eu posso escolher o que eu quiser. Eu vou ser ele, eu prefiro ir nele. Então, isso é interessante. Ou seja, quando você começa a colocar, por exemplo, lá em Teresina, no Piauí, os pais, os familiares amam o projeto. Amam. Então, assim, os governos que entram, quando ele entra novamente, ele vê que toda o clientela dele, a população, ama aquele serviço, adora saber que o filho está sendo ali acompanhado de forma mais próxima. Então, ele cobra do governo e aí o governo... Então, assim, essa estratégia Uber que quando eu vi o cliente, né, brigando, disse, não, peraí, deixa eu escolher. Aí eu disse, opa, agora o Uber tem alguém para brigar por eles, que são os próprios clientes, né? E hoje, como é que está hoje no aeroporto? Só tem Uber. Tem até o Totem, né? O Totem, não, está tudo muito mais fácil. 2 anos atrás era briga mesmo, vocês sabem aqui. Então, assim, ele ganhou a população pelo um bom serviço. Eu acho que o importante é isso. E uma vez que você consegue isso, é bem difícil você sair. E eu acho que é um ponto que a gente tem trabalhado, principalmente nesses 2 últimos ciclos, da experiência do usuário, de ter um módulo dedicado a UX, é por conta disso, porque o cara que vai vender para governo, na verdade, tem 2 usuários finais, né? É aquele órgão governamental que o contratou e o cidadão que vai usar aquela solução lá na ponta. Então, você tem que casar e estar bem alinhado com esses interesses. Mas eu queria, vou responder 2 perguntas que acho que foram feitas para mim especificamente. Uma era o que é o marco legal das startups e qual o benefício as startups trazem para quem quer vender para governo. E o Oswaldo da Govera também perguntou de lei de inovação, quantos casos e primeiras experiências como estão. Bom, só para a gente falar rapidamente, o marco legal de startups ainda está sendo discutido dentro do governo federal. Foi feito um amplo processo de consulta pública e eu tive essa responsabilidade de coordenar exatamente o grupo que cuidou do capítulo de compras públicas. E a solução que a gente desenvolveu lá dentro, que a gente acha que vai gerar impacto para startups que queiram vender para o governo, é exatamente criar um mecanismo chamado Termo de Colaboração para Teste de Inovação, que pretende estabelecer a possibilidade, a partir de desafios e problemas concretos que a administração apresenta para a sociedade, das startups pilotarem essas soluções lá por algum tempo. E essa solução, a partir de uma métrica também pré-definida, pré-estabelecida de êxito, ela deu certo e induz a uma contratação direta.
direta, né? Isso nasceu por quê? Exatamente por conta da estratégia que o Rafa estava contando. Hoje eles estão fazendo acordo de cooperação, quer dizer, a gente tem rodado muito esse modelo de fazer um acordo de cooperação para tentar gerar esse piloto. Teve programas aqui no governo do Estado de São Paulo, como o PitGov São Paulo, o PitSabesp, que também tentavam fazer isso, mas na prática você tinha 2 processos. Era todo um processo para você escolher as startups que iam fazer testar essa solução, né, tentar resolver, e depois que ela resolvia, você fazia um termo de referência e falava, bom, tem que ir para a licitação, vou fazer agora, e daí aparecia um fulano, qualquer uma empresa de suprimento de informática, que dizia que dentro daquele escopo que estava no termo de referência, ele conseguiria assim fazer, e você perdia todo esse processo de cocriação que já tinha sido feito da startup com aquele órgão público. Então, essa foi a sugestão que a gente apresentou. Para quem quiser se aprofundar, para eu não alongar muito aqui, tem um artigo meu no site do Brasil Lab sobre isso. Se der um Google, TCTI Guilherme Domingues, vocês vão achar que foi publicado inicialmente no Jota, que é um portal de notícias, em que eu detalhei um pouquinho mais dessa construção, mas que nasceu dessa experiência prática que a gente verifica. Olha, se a gente quiser aproximar isso, a gente precisa encurtar esse caminho e permitir o teste, que ao mesmo tempo volta para aquilo que você falou, né, Marcos? Eu vou trabalhar um tempo de graça para mostrar para o cara que aquela minha solução para em pé, mas depois eu vou vender e vou tentar fazer isso de uma forma direta. E na lei de inovação, a gente teve agora, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo tentou fazer uma contratação de encomenda tecnológica que acabou sendo feita para a Microsoft, então foi uma Big Tech, não acabou trazendo uma startup, e o Supremo Tribunal Federal vai fazer também um processo de encomenda tecnológica por conta da polêmica que teve com esse processo do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí vai fazer também agora, e aí vai contratar uma outra instituição universitária, que vai ser a CERT, que foi a instituição escolhida para desenvolver uma nova plataforma. Então é um mecanismo novo, a gente teve só no ano passado, em 2018, a regulamentação dessa figura da encomenda tecnológica, e tem outras soluções como bônus tecnológico, enfim, que estão previstas na lei de inovação, mas a gente está fazendo um trabalho para difundir essas novas práticas. Eu sei que, por exemplo, o Estado do Espírito Santo vai criar também, se aproveitando dessa organização do TCTI que a gente pensou, uma lei que vai combinar fomento com o TCTI, para também trazer algumas dessas práticas que estão previstas na lei federal para o âmbito estadual, e é uma iniciativa que vale a pena acompanhar. Tem uma pergunta outra interessante, que eu acho que também é legal a gente parar, não falar só do que trouxe vocês até aqui, mas aproveitando essa experiência grande que vocês já têm hoje com o GovTech, trabalhando com cidades, com esses desafios, o que vocês imaginam que é o futuro? O que vocês imaginam que cidades inovadoras têm que fazer? De que maneira que elas têm que mudar a forma que elas pretendem prestar o serviço público que ela tem que desempenhar, essas atividades? Vamos fazer assim, ou de uma outra maneira, se vocês tivessem uma caneta para assinar alguma coisa, fazer alguma medida que vocês, com a experiência que vocês acumularam nessa relação ao longo do tempo, o que vocês acham que valeria a pena fazer para a gente acelerar ainda mais esse processo de transformação digital dos municípios brasileiros? O Marcos já tem uma resposta, então pode começar, Marcos. Não, se tiver. Bateu aqui deu, passa e repassa. Bateu, responde primeiro. Né? Gente, eu acho sim. Eu acho que o governo não é bom em manter uma infraestrutura de como estão sendo desenvolvidas as novas plataformas e as novas soluções. Eu acho que o governo tem dificuldade, né, em fazer as informações chegarem, serem coletadas com base na sua estrutura atual. E o custo para que ele tenha uma estrutura ideal é tão alto que ele vai continuar trabalhando com o que se tem. Vou dar um exemplo para vocês. Agora mesmo parece que o governo federal está lançando uma nova versão de alguns sistemas do DataSUS, e eles enviaram para todas as prefeituras uma informação que modificassem todos os seus computadores de 32 bits para 64 bits, porque não atendia o novo sistema. Ou seja, passou 25 anos para criar aquela infraestrutura, e agora vão ter que modificar porque houve uma mudança. Então, assim, é tudo muito caro, tudo muito dispendioso, há um nível de trabalho enorme nesse meio, e que eu acho que é uma tendência de fazer isso, por exemplo, que o Tribunal de Justiça está fazendo, etc. Quer dizer, contratação de SaaS, de IaaS, de PaaS, em conjunto com isso, para atender a solução dele, porque o que interessa para ele é o resultado final. Diminuir, aumentar o IDHM, melhorar o IDHM, diminuir, não é manter toda uma infraestrutura dessa. Então, eu acho que
as novas soluções, as soluções, elas têm que tentar ver esses 3 aspectos, né? De como é que eu posso ajudar tanto na questão da coleta dessa informação, que ela vá lá para a ponta, ou seja, que seja tão barato que consiga pegar isso lá na ponta, e que mantenha uma infraestrutura dessa tão cara. Então, assim, eu acho que tem espaço para a gente ter sistemas, infraestruturas, tudo em conjunto e fornecer isso via serviço. E eu acho, sinceramente, que há uma tendência muito forte de governos adquirirem produtos dessa forma, ou serviços dessa forma, e não mais cuidar disso, porque, definitivamente, eu acho que eles não têm gente suficiente, infraestrutura suficiente, pessoal suficiente, e nem interesse mais. Não é tão importante. Obviamente que alguns dados, vamos dizer assim, bem... que tem questão de sigilo, etc., tudo bem, mas a grande maioria não tem condições. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente, nesse sentido. Com a velocidade, né? E com a velocidade que as coisas estão, não faz sentido mais. Um sistema hoje que daqui a 4 anos você vai fazer, ele se amarrou com por isso que eu falei a questão dele chegar e dizer assim, vocês deixam o código-fonte, eu posso deixar o que você quiser, porque... O problema não vai ser esse, né? O problema não é esse. É tão rápido. E hoje você não pode mais colocar um sistema, você tem que colocar uma solução em nuvem, você tem que colocar sistemas de alertas, você tem que estar contratando outros serviços, é um conjunto de outros serviços para fornecer aquele serviço. Então, assim, eu acho que tem um grande espaço para a GovTechs, e eu acho que se eu fosse hoje o governo, eu trabalharia muito essa questão de agora, a partir de agora, você vai... A métrica disso vai ser resultado. Então, vamos ser muito bons para gerar os resultados que são necessários para trabalhar. Eu acredito nesse sentido. Eu concordo muito contigo, Marcos, e na minha visão, e puxando um pouco a sardinha para a refinaria de dados, o futuro são governos data-driven. Então, governos dirigidos a dados, no qual a elaboração de políticas públicas e a priorização na elaboração de políticas públicas sejam decisões tomadas a partir da análise de dados objetivas e não de decisões subjetivas e muitas vezes politiqueiras. Então, a minha visão de governo do futuro é um governo data-driven. Só que hoje, o mato ainda ele é muito alto. Então, esse aqui é o nosso sonho grande, né? Então, governos dirigidos a dados, né? No qual você tem automações, processos de inteligência artificial para tomada de decisão, e que tudo isso, do ponto de vista tecnológico, ele já é dominado. Quando nós fizemos a aproximação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a convite de uma pessoa que hoje ocupa uma cadeira lá dentro, a gente começou a perceber como o mato, de fato, ele é muito alto, né? Então, do ponto de vista de organização e disponibilidade das informações, quando ela chegou na Secretaria, e aí, me desculpe se tiver alguém daqui da Secretaria, mas essa, de fato, é a realidade, é importante a gente falar da realidade, né? Ela chegou e fez uma simples pergunta: quantos PATs hoje existem no Estado de São Paulo? O PAT é uma política pública da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que são os programas de atendimento, os pontos de atendimento ao trabalhador. E aí começou uma informação que vinha daqui, uma planilha que vinha de lá, uma pessoa que falava um dado daqui, e nenhuma das informações batiam. Ou seja, uma das principais políticas públicas da Secretaria, eles não tinham uma informação única, clara e consolidada e segura de quantos PATs existem no Estado de São Paulo. E aí, com isso, o que eles fizeram? Um processo manual de ligar para alguma desses pontos, de ligar para alguns desses espaços e montar uma planilha, não é nenhum banco de dados, viu, Marcos? Era uma planilha com telefones, se está ativo, se está inativo, e aquilo já foi uma inovação gigante dentro do governo, porque você conseguiu ter uma informação centralizada, confiável e segura sobre uma política pública interna de muita importância dentro dessa secretaria, dentro dessa pasta. Então, por mais que a gente tenha esse sonho de futuro, e na refinaria a gente sabe que as políticas públicas elas podem e devem ser elaboradas a partir dos dados que são apresentados, e os dados existem, a gente sabe que existe uma cooperação necessária de apoiá-los em iniciativas que ajudem a organizar e disponibilizar essas informações e esses dados para que eles sejam trabalhados. Legal. Eu acho que, complementando o que eles falaram, eu diria que eu espero que o governo seja cada vez mais aberto, eu diria assim. Ele tem um papel fundamental em mostrar, de fato, os desafios que a população tem, eu diria assim. Então, eu acho que ele deveria estar mais disposto a ouvir todas as pessoas que estão envolvidas, cidadãos, empresas, para poder, de fato, identificar
os problemas, os desafios que a população de fato tem, né? Eu acho que o foco deveria ser sempre melhorar a vida das pessoas, e eu acho que o governo deveria ir sempre por essa ótica, né? Ter menos medo de perguntar. Muitas vezes eu vejo o governo tendo medo de perguntar, medo de expor algumas das suas feridas, com medo de ser criticado, com medo de apontar dedos. Eu diria que a gente precisaria de ter um governo cada vez mais aberto para ouvir mais, aberto para ter mais interações não só com a população, mas com empresas, com demais instituições. Muito legal. Bom, com essas considerações inspiradoras de vocês com relação ao futuro, eu vou me desculpar que poucas perguntas não foram respondidas, acho que 2 perguntas, até essa última que eu recebi agora, que é como é feito esse movimento inicial para estimular o governo a contratar, como instigar a abertura de um processo de licitação, baseado na experiência que eu sei que vocês têm. Acho que é principalmente construir relacionamento, participar do programa do Brasil Lab, para daí, no Demo Day, né? Eu lembro no dia do Demo Day, de todos vocês, o quanto vocês foram abordados por gestores públicos que estavam lá e já queriam saber da solução, e já queriam conhecer, porque na banca, nessa avaliação final que a gente faz da melhor startup, exatamente são gestores públicos que estão participando dessa banca, e dali já sai negócio, já sai gente querendo ter ideia, querendo fazer. Então, acho que é principalmente isso, participar de eventos, né, construir essas redes de relacionamento. Mas queria agradecer muito, Rafael, Marcos e Igor, parabenizar vocês pela jornada que vocês estão construindo, que é muito bacana. Todos nós somos pioneiros, né, nesse caminho. Quando a gente para olhar para trás, já indo completar 4 anos no Brasil Lab, o que era o mercado GovTech no Brasil e o que é hoje, e as perspectivas que a gente tem para frente, com certeza são muito animadoras. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês e também o interesse de todo mundo que estava acompanhando a gente até aqui. E vou passar a palavra de novo para a Nath, né, Nath? É isso? Cadê a Nath? Está aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Bom, pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, reiterando um pouco o que o Gui falou. Então, oficialmente, a gente lança a 4ª edição do Programa de Aceleração do Brasil Lab. Espero que todos que tenham vindo até aqui puderam... Então, a gente pôde agregar um pouquinho mais sobre toda essa parte de parcerias, startups e governos. E, para encerrar o nosso evento, eu convido ao palco o nosso diretor de projetos, Renato Rebelo. Bom, gente, para finalizar, eu quero passar uma mensagem de quem está 2 meses no Brasil Lab. E nesses 2 meses que eu posso passar para vocês é que a gente vive um momento muito propício para essa pauta. Então, nesses 2 meses eu pude ver que essa pauta é muito positiva, está acontecendo muita coisa. São 3 anos de Brasil Lab, eu acho que são 3 anos de muito aprendizado, muitos cases, mas, sobretudo, a ampliação dessa rede, né? Do lado dos governos, a gente não falou tanto aqui, mas toda semana a gente recebe um contato de governo querendo inovar, de querer aprender mais sobre essa pauta, sobre inovação. Isso é na esfera municipal, na esfera estadual, federal, órgãos de controle, o que é muito positivo. Outros países, Paraguai veio falar com a gente, Israel veio falar com a gente. Então, essa rede é muito forte e é muito crescente. Do lado das startups, como vocês puderam ver aqui, nas nossas aceleradas e até outras aceleradas, o que a gente tem visto é uma maturidade desse ecossistema. Então, startups já fazendo negócio, gerando receita, escalando, mas o mais importante, gerando impacto. Então, o que eu posso passar para vocês aqui, o nosso papel aqui é fomentar o ecossistema, fomentar essas conexões, a gente está aqui para isso. Esse momento é muito propício, muito positivo. Então, eu faço o convite aqui para vocês, se inscrevam, divulguem para quem vocês conheçam, que tem interesse em fazer diferença, em fazer acontecer. A gente está aqui para isso, né? E aqui eu quero agradecer também a equipe do Brasil Lab por todo o trabalho que tem feito, a Letícia, ao Guilherme, a Mariana, pelo sonho de botar isso de pé. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo time do Brasil Lab, muito obrigado pelas nossas aceleradas. E eu termino com esse convite. Se inscrevam, aqui está o site, vai até dia 18. É isso, gente. Muito obrigado.